começa o Planeta Campo dessa segunda-feira falando do maior experimento do mundo feito pela Embrapa Agrosilvio Pastoril. São 12 anos de pesquisa para ajudar o produtor rural a escolher os melhores tipos de árvores no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Os estudos foram realizados em Sinop, no Mato Grosso, e quem fala para a gente os principais objetivos e também os resultados dessa pesquisa é Maurel Belling, que é pesquisador da Embrapa Agrosilvio Pastoril. Seja muito bem-vindo, Maurel. Olá, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Muito obrigada a você pela participação aqui ao vivo com a gente. E me conta uma coisa, por que é que uma pesquisa como essa é importante para direcionar o produtor na implementação do componente florestal, aí quando a gente fala dos sistemas integrados? E existem muitas dúvidas ainda com relação a isso? Na verdade, assim, nós estamos fechando um ciclo aí de 12 anos de condução desse experimento, então a gente tem que voltar lá em 2010, quando foi concebido esse experimento. Existiam algumas perguntas que foram as norteadoras, né, para a concepção desse experimento. A principal pergunta na época também era qual era o tamanho mínimo de uma parcela experimental que nos permitisse avaliar esses experimentos a campo com todo um rigor aí estatístico necessário. Então, lá em 2010, um grupo de mais de 30 pessoas especialistas que atuavam no tema, de mais de 19 centros da Embrapa, da Universidade Federal do Mato Grosso, de outras instituições, participaram dessa reunião de planejamento e experimento. Então, chegou-se ao consenso lá que a parcela teria que ter um tamanho mínimo de 2 hectares para se conseguisse rodar com dois animais dentro do sistema. Quais eram os efeitos que a gente teria lá quando tem integração entre a lavoura e a pecuária, a lavoura com a floresta, a pecuária e a floresta, e qual a interação quando nós temos os três componentes dentro desses sistemas. Então, esse experimento ele foi concebido lá tendo os nossos tratamentos controles, só a lavoura, a pecuária e a floresta, e aí a integração desses componentes 2 a 2, e aí os tratamentos mais intensivos com a presença desses três componentes, o que resultou aí em 10 tratamentos que foram avaliados ao longo desses 12 anos. E vocês conseguiram respostas para essas perguntas todas, Maurel? Certamente, tivemos muitas respostas muito interessantes, mostrando os ganhos que só o fato de o produtor fazer uma integração lavoura-pecuária, só o fato de ele fazer um manejo de forma correta da forragem, ele já tem uma série de ganhos diretos e indiretos. E aí, quando a gente traz o componente florestal, tem alguns desafios do ponto de vista da árvore, o manejo da árvore dentro do sistema ele é importantíssimo, porque a gente consiga otimizar o desempenho dos demais sistemas, mas só para pautar, por exemplo, o fato de fazer uma pecuária bem feita já alavancou a produção aí, que na época lá, a média do estado era de 4 arrobas por hectare ano, chegando aí a 17 arrobas por hectare ano, Uau! e aquele tratamento com as árvores potencializando e chegando a de 35 até 42 arrobas por hectare ano. Que bacana, um resultado aí produtivo de mais de 4 vezes, né? Muito bacana, Maurel. Agora, é o seguinte, esse estudo ele utilizou principalmente o eucalipto, né? Por que que foi a árvore escolhida? Por que que ela é a mais indicada em sistemas com o componente florestal? Esse foi um ponto também de discussão na época, lá quando houve o planejamento, se utilizaria mais de uma espécie ou não. Naquele momento, o grupo teve entendimento que teria que se usar uma espécie, ou nós tivéssemos todo um arcabouço de conhecimento dessa espécie, que ela já tivesse toda a sua silvicultura lá em termos de escala comercial, de monocultura já toda bem consolidada. E quando elencado essas questões, o eucalipto é a espécie carro-chefe desse processo, porque nós já temos aí mais de 60 anos de pesquisa com essa espécie, já temos todo o domínio da sua silvicultura, tem uma versatilidade de materiais que podem ser utilizados. Então, o eucalipto acabou sendo a espécie escolhida justamente por essa segurança que ele traz em termos de conhecimento que existia sobre ela, e isso consolida-se lá, então, tanto a utilização do experimento, como ele é a espécie mais utilizada hoje nas áreas que adotam a integração lavoura, pecuária e floresta. Perfeito. Maurel, quais que são as principais recomendações para os produtores que desejam implementar esses sistemas integrados com as árvores, com as florestas, considerando tanto essa adição das árvores quanto o uso da madeira? Como que a análise de mercado influencia nessas recomendações, na tomada de decisão do produtor? O mercado aí, ele é o principal balizador aí para nós definirmos aí que estratégia que nós vamos utilizar para a inserção das árvores nesse sistema, se vamos começar com arranjos de linhas simples ou vão ser arranjos com renques, com múltiplas linhas, que a gente sabe, os resultados mostram que
À medida que eu tenho uma densidade maior de árvores dentro do sistema, essa árvore ela acaba sendo um fator de restrição para os demais componentes de produção, principalmente impactando a produção de grãos de soja, principalmente do milho. Então, eu tenho que fazer um manejo dessas árvores, eu vou assumir que eu vou conduzir essas árvores até um período aí para a produção de biomassa e fazer o corte e recomeçar esse sistema. Então, esse mercado, se eu vou produzir madeira para biomassa ou madeira para serraria, será o meu balizador para a definição do arranjo da estratégia de inserção do comércio florestal. Se o meu foco, por exemplo, é produção para madeira de um valor agregado maior, eu já posso partir de um arranjo de linha simples, pensando na condução das árvores com produtos de maior valor agregado. Esse arranjo de linha simples, ele impacta menos, eu consigo ter um ganho maior em relação à própria produção de grãos, mas principalmente quando eu tenho interação com a pecuária, onde eu tenho um maior efeito sinérgico e alavancando a produtividade da pecuária. Perfeito. Então, é esse interesse comercial realmente que deve indicar aí para o produtor qual que é a melhor estratégia para ele seguir. Maurel Behlen, pesquisador da Embrapa Agrosilvio e Pastoril, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Foi uma satisfação estar com vocês, ficamos à disposição. Satisfação é toda nossa, bom trabalho para vocês aí na Embrapa. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.